Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e Nossa Casa. Sejam bem-vindos à Família das Graças. 24º domingo do Tempo Comum. Ano da Solidariedade, mês da Bíblia. Escutar a palavra de Deus é para nós motivo de alegria. Contudo, nem sempre é fácil praticá-la. Se na Eucaristia reafirmamos nossa fé no Senhor, devemos também viver como Ele viveu, pois na Eucaristia anunciamos sua morte e proclamamos sua ressurreição. Peçamos ao Senhor que nos ajude a traduzir nossa fé em atitudes concretas, manifestando-a a todos que encontrarmos em nosso caminho. Nossas intenções para a missa de hoje. Ação de graças pelo aniversário natalício de Henrique Ferretti, que Nossa Senhora interceda por ele, pelo aniversário de Marlene Ortega, pela recuperação da saúde de Corina, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados da Covid-19. Saúde. Pedimos pela recuperação da saúde de Maria Eugênia Monteiro Barbosa, Lúcia Maria Arelano Cavalcante Panza, Márcia Cristina Roif Maia, Hilda de Paula Dodô, Cantildes Alves de Oliveira, Maria de Fátima da Rocha Sardinha, Brasilina dos Santos Garcia, Maria Augusta Gomes, Maria Assunção Marques, Antônio Pisco Carraça, Marilene Barbosa de Mendonça, Bento, pelo sucesso na cirurgia de Ana Lúcia Albuquerque e pelo sucesso na cirurgia do joelho de Rafael Marques Gonçalves, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Páscoa. Hoje rezamos por nossos irmãos falecidos. Lígia de Azevedo Abreu, 1 mês de falecida. Adalto Lucindo de Rezende. José Mendes da Costa, 19 anos de falecido. Arlete Maria Teixeira de Azevedo. Daniel Veiga, 15 dias, falecido. Maria Expedito de Souza. Flávio Gomes. Eduardo Souza Galvão. Fernando de Oliveira Serrão. Por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Todos de pé para iniciarmos a nossa celebração. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Padre é carente, né? Se não responder, eu fico triste. Sejam bem-vindos à Casa de Deus e também à nossa casa. Uma boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Hoje a nossa liturgia vai mostrar um pouquinho da importância da palavra de Deus em nossas vidas e, mais do que isso, a nossa resposta que Deus dá, que Deus exige de cada um de nós. E é justamente nesse espírito que logo no início de nossa celebração, de coração contrito e humilde, vamos juntos nos aproximar do Deus que é justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Reconhecemos o Senhor mediante a fé. Devemos anunciá-lo pelas obras. Acolhamos o Messias crucificado e ressuscitado, para vivermos bem nossa vocação cristã, que se traduz em seguir seus passos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de
Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se alguém então de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamarmos ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Vamos aclamar. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizei que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, boa noite. Que pigarro indigesto, né? Logo na hora do Evangelho me engasguei, mas saiu. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje, ela normalmente é utilizada em nossas reflexões na Semana Santa. Ela é tirada lá do livro do profeta Isaías. E o que o profeta diz para nós? O Senhor abriu os meus ouvidos e eu não apresentei nenhum tipo de resistência e também não voltei atrás. O profeta verdadeiramente ele foi obediente. Audire, que é a origem da palavra obediência,
em latim, significa o quê? Audire é o verbo ouvir. Ele ouviu o que o Senhor tinha a dizer a ele. E nós sabemos que as palavras do Senhor ao profeta e também a cada um de nós imputa uma ação, uma missão. E o profeta tinha como função ser um sinal de esperança, levar aos seus co-irmãos uma mensagem de salvação, visto que muitos ali estavam numa situação de escravidão. Mas o que eu chamo a atenção de vocês aqui, quem está acompanhando a gente em casa, é o seguinte. Logo em seguida o profeta em seu texto diz: eu ofereci as minhas costas para baterem. E mais ainda, apresentei a minha cara, a minha face, para arrancarem-me a barba. Diante dos bofetões que eu levei, eu permaneci intacto. Curiosa postura. Por dois motivos. Quem gosta de sofrer? E mais ainda, o que leva um homem diante do seu chamado de Deus a suportar tantas e tantas dificuldades? Porque assim como o profeta, eu também diante do meu chamado tenho a opção de ficar na minha casa, assistindo o futebol, indo para a praia e não cumprir aquilo que Deus me pediu. É como o jovem rico do Evangelho. O Senhor disse para ele: olha, você precisa cumprir os mandamentos. Mas, Senhor, eu faço tudo isso. Ah, mas lhe falta uma coisa. Se queres ser perfeito, deixa tudo para trás, vem e segue-me. E o que o jovem rico fez? Essa atitude que o padre acabou de mencionar. Ele virou as costas e foi embora. Parece que o profeta, ele vive um misto de fidelidade e certamente de angústia. Por isso também o nosso salmo responsorial foi colocado de maneira proposital no dia de hoje. Não sei se vocês perceberam, as nossas estrofes vão acontecendo de modo evolutivo. O Senhor escuta o meu gemido, mas o Senhor também, Ele me tira dos laços da morte quando tudo na minha vida parece ser o quê? Tristeza. Porque humanamente falando, quando eu opto, por exemplo, a ingressar numa universidade, é fácil estudar? Não. Mas por quê? Eu acordo cedo, viro à noite estudando, porque eu acredito que todo esse sacrifício por mim realizado, no final vai ter uma recompensa. E o profeta? O que ele recebeu? Em especial Isaías. Foi preso, flagelado e morto. E morto. Mesmo diante da certeza daquilo que ele iria enfrentar, mesmo perante os seus algozes, olha como o profeta termina o seu texto. O Senhor é meu auxiliador. E aí voltamos àquela pergunta inicial que o padre fez. O que me leva diante das dificuldades que o meu chamado a ser cristão me faz suportar tantas e tantas adversidades? Sem dúvida nenhuma, nossa confiança em Deus, porque nós acreditamos que por trás de toda a cruz esconde-se o quê? A alegria da salvação.
às vezes é necessário trilhar e passar pela dor para efetivamente conhecermos a alegria da vitória. Pensa numa mulher que deseja ser mãe. Pensa nas dores do parto. É fácil? Mas diante da alegria de ser mãe, do dom da maternidade, parece que essa dor ela se torna o quê? Pequena. Quando o filho nasce, nenhuma mãe chega e fala: leva pra lá, pelo amor de Deus, eu sofri demais. Pelo contrário, você quer abraçar o filho. Não, traz aqui, quero ver se é ele mesmo, traz aqui. Aquela dor se torna pequenina. Meu irmão e minha irmã, o que o padre está querendo dizer é o seguinte: não pense você que diante da realidade e da nossa condição humana, todos nós, se não passamos, iremos enfrentar algum tipo de sofrimento. O slogan, e isso não é uma indireta, pare de sofrer, é uma utopia. Não só no âmbito teológico, mas sobretudo filosófico. Porque o sofrimento faz parte da nossa realidade. Se eu não posso deixar de sofrer, o que eu posso sim é dar um sentido ao meu sofrimento. Porque o sofrimento também nos ensina, nos torna sobretudo mais sensíveis. Por isso Fernando Pessoa diz que o sofrimento nos educa. Nós ocidentais, durante muito tempo, achamos que só aprendemos em momentos de alegria. Não, diz o poeta. Às vezes é preciso que você rale o seu joelho para verdadeiramente goze da felicidade de andar de bicicleta. Se o sofrimento faz parte da nossa vivência, a segunda leitura diz o seguinte: nós podemos nos ajudar mutuamente. Se eu não tenho como extirpar o sofrimento, eu tenho como que fazer com que ele na sua vida se torne o quê? Mais leve. E de que forma isso acontece? Pela presença do outro na minha vida. Por isso o autor bíblico na segunda leitura nos diz que a fé sem ação, sem obras, ela é o quê? Morta. Eu não posso e não devo chegar para uma pessoa e ser indiferente, diz o texto, sabendo que ela está sentindo o quê? Frio e fome. Mais do que isso, olha a exigência do autor bíblico colocando isso dentro de uma preocupação cristã. Eu preciso criar meios, porque eu sou responsável por ela e ela é responsável por mim. É bonita essa visão, porque o homem é o espelho do homem. E ilusório, diz Madre Teresa de Calcutá, quando você pensa que está fazendo bem para uma pessoa necessitada. Diz ela, não. Quando eu estendo a mão para alguém que precisa, aquela pessoa está fazendo um bem ainda maior do que o meu por ela. Porque ela está me dando a oportunidade de ver como a nossa vida é limitada. Hoje é ela, mas amanhã pode ser eu. E como nós precisamos uns dos outros. Até mesmo no momento de nossa partida, eu preciso de alguém ainda que desconhecido. Porque o meu caixão, ele não é automático.
ele precisa de alguém para carregá-lo. Veja, coisa curiosa. E o que está acontecendo na leitura do evangelho que nós acabamos de ouvir? Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: o que estão dizendo quem eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas. E aí o discurso vai acontecendo. Pedro vai dizer: não, tu és o Messias. E logo em seguida, Jesus começa falando de tudo aquilo que iria acontecer com ele. Havia cruzes sobre a sua condenação, a sua morte, por tudo aquilo que ele iria enfrentar. E o que Pedro faz? Não, vamos fazer de outro jeito. Sai dessa. E o que Jesus diz para ele? Afasta-te de mim o quê? Satanás, porque tu pensas como homem. Aquele que quer me seguir, aprenda a carregar a sua cruz e vem comigo. Por quê? Ninguém consegue nada fácil. A vida exige de nós esforço. E voltamos àquela mensagem inicial. Às vezes, por trás da dor e do sofrimento, brota a alegria. Diante da escuridão da noite, sofrimento, quando foi que o sol deixou de nascer? A alegria da luz. Eu acho bonita essa passagem, assim, padre, termina, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda conversando, né? O padre já tagarela. Quando no Evangelho, Jesus volta para a pessoa, para os seus discípulos, melhor dizendo, e também isso serve para nós, e diz: toma a sua cruz, não significa dizer que o outro, ele verdadeiramente é um peso, um estorno na minha vida. Um estorvo. Não. Deus não escolhe os melhores, mas capacita justamente os mais fracos. E mais ainda, Ele não vai te dar um peso maior daquilo que você pode carregar. Por quê? Se hoje a tua cruz é o teu paciente, é o teu casamento, a tentativa de recuperar o teu marido ou os teus filhos, se hoje a tua cruz é a descrença no seu trabalho, por mais dolorido que isso possa ser e parecer para você, acredite sempre que você está crescendo. E mais ainda, sobretudo estas pessoas, são caminhos de salvação. Sobretudo pela virtude da paciência, né? Aristóteles, filósofo grego, dizia que a paciência é a rainha de todas as virtudes. Ninguém é bom de uma hora para outra. Ninguém é justo com o estalar dos dedos. Assim como na nossa vida profissional, padre, médico, advogado, na medida em que a gente vai caminhando pela força do próprio hábito, o que vai acontecendo conosco? Vamos ficando mais refinados. Então o sofrimento, aquela pessoa talvez tão indesejada por mim, é uma excelente escola para o teu crescimento. E você ainda não se deu conta. Sabe aquele patrão que pega no pé? É a tua prova, no qual você é chamado a gabaritar, viu? Não vai tirar nota baixa, não.
Estas pessoas não estão ali por acaso. E humanamente falando, o meu julgamento inicial é de repulsa. Mas cuidado, o padre dizia hoje mais cedo, porque aquele que você condena pode ser, na verdade, uma verdadeira vítima. Sabe aquela criança preguiçosa, que geralmente você acha que ela não quer nada com estudo, e muitas das vezes você pega o chinelo e paf nela? Pode ser dislexia. E o teu julgamento pode lhe tornar uma pessoa injusta. Porque mais do que burra, como a gente às vezes classifica o outro, aquela pessoa, aquela criança de modo especial, é alguém que está clamando, gritando por ajuda. Gosto de trabalhar com enfermos, né? Muitas vezes ao hospital. E aí quando você tem aquele idoso em casa que fica assim, mas já vai pra rua, mas você vai de novo para a igreja. Nossa, mas você é rata de sacristia. Como é que o padre te aguenta mais uma vez na igreja? Mais do que implicância, mais do que uma pessoa insuportável, alguém que você quer esganar, pode ser alguém que está gritando, clamando: eu tenho medo de ficar sozinho. Eu preciso de você do meu lado. Imagine para uma pessoa, em especial um idoso, que durante toda a sua vida foi autônoma. E de repente ela se vê em cima de uma cama completamente limitada. É fácil? E olha como nós julgamos mal. Talvez aquele pegar no pé é um verdadeiro esconderijo de alguém que precisa de uma ajuda até mesmo psicológica, porque tem medo de lidar com a solidão, ou mais ainda, com a morte que se aproxima. Porque nos preparamos para tudo na vida. Hoje já citei Fernando Pessoa, vou citar novamente. Mas esquecemos de nos preparar para a única certeza que, aliás, nós já temos quando nascemos. Mais até do que a matemática, que é o quê? Quem se prepara aqui para a morte? Eu nem penso, né? Por isso é tão dolorido para a gente quando falamos de morte. Porque a gente não espera. A gente não espera. Achamos que aquele que está do nosso lado irá viver o quê? Eternamente. E na medida em que a gente vai envelhecendo, vai se aproximando, o que vai acontecendo? Vai batendo em nós o desespero. É claro que isso acontece de maneira muito particular em cada um. Mas de modo geral, muito difícil. É muito difícil. É angustiante. Então, às vezes, se seu pai, adoentado, com a idade avançada, está agindo assim, hoje ele é chamado a ser a sua cruz. Mas não a cruz pesada, mas o teu instrumento de salvação, porque aquele está ali em cima de uma cama, está precisando de ajuda e você ainda não se deu conta. Então, meu irmão e minha irmã, façamos como o profeta Isaías, vamos ouvir o Senhor e ver o que ele tem a nos dizer. Ainda que a nossa missão seja dura, árdua, conforme nós vimos na primeira leitura. Ainda que meu coração esteja marcado pela angústia e a tristeza, mas vamos aprender a confiar em Deus, conforme nós vimos no nosso salmo responsorial. Porque se a gente não consegue solucionar o problema em si, na medida em que eu ajudo o outro, eu faço que o peso ele se torne o quê? Mais leve. O fardo se torna mais tranquilo. Devemos nos ajudar, conforme nós vimos na segunda leitura.
E mais do que isso, não fujamos do nosso sofrimento. Porque carregar a cruz significa o quê? Confiança em Deus. E mais do que isso, crescimento e caminho rumo à nossa salvação, conforme nós vimos na leitura do Evangelho do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos elevar a Deus nossos pedidos e louvores, e a cada invocação vamos juntos rezar: ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós, aqui reunidos em comunidade, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando nossa cruz, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos discípulos: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Dai-nos a graça de responder ao vosso convite, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar e vamos juntos ao nosso canto das ofertas. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso e toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai,
porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedei agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra proclamam glorioso Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazei o bem a cada um de nós para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito Santo para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho justo e santo entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Sendo com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai de misericórdia, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos,
por vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e de amor, unidos ao Papa Francisco e o nosso Bispo D. Fernando. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos como os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com nossos irmãos e irmãs falecidas, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda a maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quão preciosa, ó Senhor, a vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sobre a sombra de vossas asas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viveria até
quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nessa vida nos separarás. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Tu és o Messias, disse Pedro a Jesus. Reconhecemos Jesus ao escutar sua palavra e ao partir o pão eucarístico. Mas reconhecê-lo vai além de saber quem ele é ou de falar dele aos outros. É viver e assumir a cruz como propósito de vida, como ele fez. Vivamos nossa fé por meio de nossas obras, assim Jesus fez e ensinou. Vou me manter longe de vocês porque acho que a máscara está um pouco pequena. Podemos sentar 5 minutinhos? Meus irmãos e minhas irmãs, primeira coisa que o padre gostaria de dizer é que na próxima quarta-feira, nossa missa da restauração acontecendo de maneira normal, com a bênção do sal, da água, entre outros objetos, e também com a bênção do Santíssimo. E o padre ainda lembra que no próximo domingo também nossas missas acontecendo normal, 9 da manhã e às 18 horas. Queria chamar a atenção para 2 coisas. Como a nossa capelania militar, ela é muito específica, diferentemente de uma paróquia civil, em que normalmente não só o sacerdote, mas ele pode também contar com outros elementos que ajudem na formação, é preciso a gente observar algumas coisas. A primeira delas que o padre gostaria de destacar. Padre, eu gosto da missa da restauração, mas eu não vou à missa aos domingos. Vejam, está lá entre os mandamentos de todo cristão, participar da missa aos domingos, bem como festas e solenidades, exceto por uma situação justificável. Por exemplo, eu estou com Covid, Deus me livre e guarde, não é? Mas, ou uma outra enfermidade. Tenho que vir à missa? Não. A gente entende. Mas, se a gente deixa de vir à missa por preguiça, se a gente deixa de vir à missa porque eu quero ir à praia, ou deixa de ir à missa por um outro motivo não justificável, é considerado pecado sim. Então, a gente precisa procurar o sacerdote para se confessar. E mais ainda, a gente fica restrito à Sagrada Comunhão. Então, a gente precisa aprender a observar os domingos, tá bom? Depois o padre pode fazer uma catequese do porquê o domingo, o que é o domingo para nós cristãos católicos. Segunda coisa também muito importante. Quando o padre for dar a comunhão, existem 2 formas, diretamente na boca ou você recebendo na mão. Algumas pessoas também gostam de receber de joelhos. Pode? Pode. Mas por conta da nossa pandemia, a orientação que nós estamos recebendo de nossas autoridades eclesiásticas é que a gente receba a comunhão aonde? Na mão. A gente faz uma mão de conchinha e esperem o sacerdote colocar ali o corpo de Jesus. Por quê? Entre nós costumamos brincar. Existem aquelas pessoas que têm a mão de pinça. O padre às vezes nem colocou, você já está assim, ó, vlupt, igual um siri, né? Um caranguejo. Bum, foi para poder pegar. Qual é o problema disso? Corre o risco de você não segurar e cair no chão. E mais ainda, aquilo se esfarelar. É por isso também que o padre tem observado, quando a gente recebe a comunhão, tem gente pegando a comunhão como se estivesse comendo fandangos. Tem que tomar cuidado. O padre fez uma brincadeira aqui, até um pouco grosseira, para poder expressar para vocês a importância. Por quê? Por mais que tenha uma partículazinha pequena, né, uma poeirinha, ali também é o corpo de Cristo. Então, pegou na mão, elevou a boca, olha a mão para poder ver se ficou alguma coisa. Porque se ficou e você simplesmente bateu ou deixou cair, isso também é uma profanação com o sagrado. É como se você estivesse desprezando ali o corpo de Cristo, por menor que seja. É por isso que geralmente quando a gente vai em uma celebração muito grande e tal, pegou, tá faltando a Eucaristia, o que a gente faz? A gente quebra a hóstia e sai distribuindo para outras pessoas, porque ali permanece o corpo de Cristo. Tá bom? Essa também é uma questão muito importante que o padre gostaria de falar com vocês. E por fim, dizer que vamos tentar redescobrir aos pouquinhos o valor da celebração. Às vezes, o que acontece? A gente vai caminhando na vida de igreja e achamos que sabemos tudo. Não, a igreja tem um patrimônio, uma riqueza absurda. E na medida em que a gente vai evoluindo na nossa vida de fé, as coisas vão ganhando um sentido.
Uma delas, por exemplo, quando o padre fala acerca do domingo, mais do que um moralismo, o que a gente precisa ter em mente? Cada domingo, por exemplo, os textos bíblicos foram pensados de maneira o quê? Progressiva. É como se fosse um grande mosaico que nós chamamos de ano litúrgico. Quando você falta um domingo, é como se você estivesse tirando o quê? Uma pedra desse ano litúrgico e aquilo para você deixa de fazer sentido. Por isso que a gente às vezes não consegue compreender, porque a toalhinha ela vai ficando o quê? Cheia de buraco. Olha a curiosidade. Essa semana, por exemplo, nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora. Por que a Natividade de Nossa Senhora? Porque logo, logo nós iremos celebrar o quê? Natal. Jesus nasceu de quem? De uma mulher, de Maria. Então, propositalmente, a igreja já coloca a natividade, o nascimento de Maria, bem próximo do Natal, para que você possa entender o quê? Primeiro nasce a mãe, depois ela vai receber o anúncio, depois Jesus vai nascer, e aí a gente vai o quê? A quaresma, Jesus sai para começar o seu ministério de pregação, Jesus vai ser preso, condenado, vem Semana Santa. Olha como vai evoluindo as coisas. Se a gente não participa, fica meio que fragmentado. E isso compromete o nosso entendimento litúrgico. Tá bom? Que só me salvar um pouquinho aí do moralismo para dizer que quem não vem à missa ao domingo vai para o inferno. Não é por isso, não. Tem um significado, tem um sentido mais profundo e até muito bonito. Tá bom? Então, o padre sempre vai respeitar. Eu jamais vou chegar para você, eu vou propor. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser ouvir, amém também. Às vezes ainda não é a sua hora, né? Então a gente precisa também respeitar, né? Às vezes uma dica pastoral, às vezes... Porque o padre tá ficando velho, né? Em outubro agora eu faço 11 anos de padre, né? Aí você bota mais 9 anos aí de formação de seminário, né? E mais vida religiosa. Não perguntem a idade. Então a gente vai passando por paróquias, vai conhecendo e vai crescendo também, amadurecendo a nossa vida de fé. Falei demais, temos tempo ainda. Quem trouxe a Bíblia? Vamos pegar a nossa Bíblia. Olha como a gente, quando conhece, como a nossa visão muda. Semana passada falamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, o que é a Sagrada Escritura. O padre falou a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Falamos sobre a escrita, como a Bíblia foi escrita, conhecemos um pouquinho a divisão, e hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte: os 5 primeiros livros da Bíblia. Padre, como assim? Esses 5 primeiros livros é chamado por nós de Pentateuco. Quando eu falo o Brasil, é pentacampeão. Penta significa o quê? 5. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado livros da lei, ou conhecido pelos judeus como Torá. Torá nada mais é do que os livros da lei. Então, se eu perguntasse para você, todo mundo com a Bíblia na mão, qual é o primeiro livro do Pentateuco? O que você me responderia? Livro do Gênesis. O que diz o livro do Gênesis? A palavra Gênesis vem do grego ges, que significa origem. O autor bíblico quer mostrar para nós como se deu a origem da nossa fé, como tudo aconteceu. Por isso o livro do Gênesis ele está dividido em 2 partes. A primeira delas é narrada para nós a origem de todas as coisas. Vejam, o autor bíblico não está preocupado em dizer que aconteceu exatamente desta forma. Ele utiliza imagens, metáforas, para justamente evidenciar para nós o seguinte: ora, tudo que existe teve um começo, e esse começo é em Deus. São os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Mas também começa a falar no livro do Gênesis do nosso pai na fé, aonde tudo aconteceu. Começa a falar da vocação de Abraão. Larga tudo, Abraão, e vai para onde eu lhe mostrar. E Deus fez a Abraão, está lá no livro do Gênesis, 2 promessas. Que promessas foram estas? Alguém sabe? No livro do Gênesis.
uma terra abençoada. Uma terra onde irá prosperar o quê? Mel, pão. E essa terra nós chamamos de terra prometida. Atualmente, que terra é essa? Israel. Padre, mas por que isso é tão importante? Olha a geopolítica da atualidade. Israel hoje está sitiada por 3 grandes grupos: católicos, muçulmanos e judeus, israelitas. Ceder Jerusalém para os islâmicos ou para os católicos, Jerusalém, a cidade santa, significa para o bom judeu romper com o quê? Com a promessa que está aí no teu livro do Gênesis. A promessa que Deus fez a Abraão, porque aquela terra não foi dada por nós através da política, mas foi o próprio Deus. Então, a geopolítica precisa também se render ao contexto que? Religioso. É por isso que muitos, às vezes, perdem até mesmo a vida defendendo esse território, porque, segundo a tradição, ela foi dada por Deus a Abraão. E a segunda promessa: uma descendência tão numerosa, tão grande quanto o número de estrelas que há no céu. Para o bom israelita, ter filhos significa bênção de Deus. É por isso que agora você entende no Novo Testamento o porquê Isabel se sentia frustrada. Porque Isabel, ela era considerada infértil, estéril. Se ela não pode procriar, ela não pode o quê? Ter a bênção. Perceberam? Olha as ligações. Mas Abraão cumpriu, foi para a terra prometida, e Abraão teve um filho, com Sara, ou Sarai em hebraico. E o filho de Abraão é Isaque. Isaque também teve um filho, que se chama Jacó. Abraão, Isaque e Jacó são chamados de patriarcas. Pais. Patriarca significa pais da nossa fé, porque tudo começou com eles. Então agora, quando o padre falar de Abraão, Isaque e Jacó, qual o livro bíblico que eu preciso ir? O livro de... Até aí tudo bem. Jacó teve 12 filhos. O filho mais novo se chamava... Cadê as nossas crianças que gostam de ver o filme aí da Disney? O Príncipe do Egito. Como é que se chamava o Príncipe do Egito? Vai todo mundo depois lá, vendo? Ensina as crianças a ver o Príncipe do Egito. Se chamava José, que foi vendido pelos seus irmãos porque era considerado o mais preterido de Jacó. Mas o que estava acontecendo? O Egito tem um famoso rio. Olha aí a tia de geografia como é importante para a gente estudar a Bíblia. Que rio é esse? Rio Nilo. E aonde tem rio, aonde tem água, numa região sobretudo marcado pela aridez e pela secura, aquela região se torna o quê? Diferenciada. O Egito começou a prosperar. Eu olho para os Estados Unidos e estou vendo que o índice de desemprego está zerado. O que acontece? Para onde eu quero ir? E o que aconteceu com os israelitas? Olhando para o Egito, eles quiseram o quê? Ir para lá. E foram. Chegando lá, se depararam com José. E aí vocês vão tudo ver isso lá no livro do Gênesis. Mas o que aconteceu? Os israelitas começaram a procriar. Novamente, geopolítica mundial. A França. Qual é o problema da França com os islâmicos? Estamos perdendo
a nossa cultura, o nosso patrimônio. Porque daqui a pouco nós nem iremos mais falar francês, iremos falar o quê? Árabe. A população está envelhecendo e os muçulmanos estão o quê? É o mesmo problema que aconteceu na antiguidade. Por isso o faraó do Egito disse o seguinte: não quero mais que procriem. E o que aconteceu? As parteiras continuaram a fazer o quê? Lembram da bênção de Abraão, a promessa? O faraó, vendo que não estava solucionando o problema, decretou: vamos matar todo primogênito do sexo masculino. Uma israelita, grávida, vai pegar o seu bebê, vai colocar num cesto e vai jogar no rio. E quem é essa criança? Moisés. Por isso Moisés em hebraico significa achado das águas. O povo estava feliz e escravizado? O que o povo queria? Ai, que saudade da minha terra. Eu quero, mas para isso eu preciso de um líder. E quem vai ser esse líder? Aí você vai no seu segundo livro da Bíblia. Qual é o seu segundo livro da Bíblia? É o livro do Êxodo. Êxodo em hebraico, em grego, significa saída. Como se deu essa saída? Foi tranquila? No livro do Êxodo você vai ver que Moisés vai ter um embate com o faraó. Você vai ver as pragas do Egito, porque Moisés vai dizer: olha, nós queremos voltar, o Senhor está dizendo para que nós voltássemos. E o faraó: não. Aí vai ter as pragas. O faraó vai dizer: então agora vocês podem ir. Aí quando eles estão caminhando, chegando lá no Mar Vermelho, o que acontece? O faraó volta atrás. E aí tem a famosa passagem do Mar Vermelho que se abre, o povo passa e o mar novamente se fecha, afogando o faraó, seus cavalos e cavaleiros. Tudo no livro do Êxodo. Padre, como é que foi essa volta? Foram no avião da FAB? Foram de carro? Foram como? A pé enxuto. O povo começou a caminhar onde? No deserto. Caminhar no deserto é fácil? Primeira curiosidade. Começaram a sentir fome. E o que eles fizeram? Era melhor então que continuássemos, Moisés, como escravos no Egito, comendo as cebolas, do que passar aquilo que nós estamos passando aqui. E Moisés vai ser novamente um portador de Deus, lá no livro do Êxodo. O início dessa trajetória. É também no livro do Êxodo que Moisés vai subir ao Monte Sinai e lá vai receber as chamadas tábuas da lei, ou os 10 mandamentos. Moisés desce e começa a saga, né? O povo caminhando, a nuvem acompanhando, o maná para matar a fome. Terceiro livro. Qual é o livro? Levítico. Estamos caminhando. Levi era um dos filhos de Jacó. Precisamos organizar o culto. Precisamos organizar algumas coisas importantes. Nós estamos em meio ao deserto, à dificuldade. Então, aqueles que são descendentes de Levi serão os grandes responsáveis pela parte sagrada, religiosa, os preceitos, o que nós precisamos fazer para ir ao encontro do Senhor.
E tudo isso está escrito em qual livro? Levítico. E o povo está o quê? Está caminhando. 40 anos. Olha teu próximo livro. Todo mundo chegou na Terra Prometida? Muita gente ficou para trás. É preciso fazer um recenseamento, ou um famoso censo. Quem são os 12 filhos de Jacó? Desses, quem sobrou de descendente? Vamos ver. Começa a contagem. Por isso é chamado livro de Números. Quinto e último livro, para a gente terminar. Deutero em grego significa segundo. Nomos, lei. Segunda lei. Novamente Deus vai se manifestar e vai dar o quê? Outras leis, outros mandamentos ao povo que caminhava onde? No deserto. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte: olha lá o último capítulo da Bíblia do livro de Deuteronômio. Vamos lá no livro de Deuteronômio, todo mundo. Último capítulo. É o quinto livro da Bíblia. Amém ou misericórdia? Abre aí teu livro. Tem vergonha não, é assim mesmo. A gente vai chegar. Livro de Deuteronômio. Lá no capítulo 34. Pronto, já dei a dica. Aqui, ó, te ajudar. Passa mais pra frente. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Aqui. Ó, Gênesis. Fluminense já joga 8h30. A gente ainda tem tempo. Vamos lá. Então chega, Números, mais um pouquinho pra frente. Aí, ó, Deuteronômio, isso. Aí aqui é o capítulo, que é o número grandão, e os números pequenininhos são os versículos. A gente vai no capítulo 34, ó. 28, 29, 31, 33, na 34. O que diz lá no livro 34, no capítulo 34? A morte de Moisés. Fez um último discurso, estava ainda no deserto, mas o que aconteceu com Moisés? Morreu. Mas o povo precisa de um líder. Quem deu continuidade à missão de Moisés? Olha o próximo livro aí da Bíblia. Ah, quem disse que vocês não sabem Sagrada Escritura? Olha aí, ó. Estão dando aula. O sucessor de Moisés foi Josué. Ele entra na Terra Prometida. Tem lá o chamado Cerco de Jericó, que a gente normalmente faz nas nossas igrejas. Por quê? Depois da travessia do deserto, os israelitas vão entrar por onde? Em Jericó. É a porta de entrada. Só que Jericó está dominada pelos filisteus. E os filisteus são conhecidos pela força do seu exército. Segundo, por exemplo, o pensamento ocidental, os filisteus foram os primeiros a manipular, por exemplo, o ferro, a fazer armas. E os israelitas tinham o quê? Deus. Josué então vai pedir que dê 7 voltas ao toque da trombeta, porque as muralhas de Jericó... E assim aconteceu. E novamente o povo volta para a tão sonhada Terra Prometida. E aí você vai ver toda essa saga, a saga de Josué, no próximo livro bíblico, que já não é mais o Pentateuco, mas é chamado Livros Históricos, cena para os próximos capítulos. Tá bom? Só um aperitivo. Chegando lá,
o povo começa a se organizar. Olha, Manassés, que era um dos filhos de Jacó, vocês vão ficar um pouco para cima de Israel. Judá, vocês vão ficar para cá, tá? Dan, vocês vão ficar um pouco mais para o leste. E foram formadas as chamadas 12 tribos de Israel. Essas tribos representam justamente quem? Cada filho de Jacó. Mas começou a haver o quê? Instabilidade política. Isso não é só coisa do nosso tempo, não. Precisávamos de quem? De alguém para coordenar, comandar. E aí surgiram os chamados... Olha o próximo livro da Bíblia aí. Os juízes. Débora era uma juíza, que você vai ver no livro dos Juízes. Sansão e Dalila. Sansão era o quê? Um juiz. Sansão tinha um cabelo longo e não podia cortar. E quando corta o cabelo, Dalila corta o cabelo de Sansão, o que acontece? É como se ele estivesse sendo corrompido. E por isso ele perde as suas forças. E ele vai recuperar justamente quando o cabelo cresce, porque crescer o cabelo significa o quê? Ele foi reconquistando a confiança em Deus, por isso ele ficou mais forte novamente. Tá vendo como eu vou utilizando de metáforas? Depois nós temos o livro de... Não, depois de Juízes tem Ruth. Vê se não é Ruth aí. Mas por que o livro de Ruth caiu de paraquedas aí? Podemos avançar mais 5 minutinhos ou estão cansados? Por quê? Olha como inicia o livro de Ruth. No tempo dos juízes. Vê se não está escrito isso aí. O pai está errado. Então foi colocado de maneira proposital, porque Ruth está justamente no momento em que Israel está sendo governado pelos juízes. Depois, qual é o seu livro bíblico? Samuel também foi um juiz. 1 Samuel. E qual foi o problema de Samuel, que era um juiz? O povo não queria mais juízes. Agora o povo quer um rei. Quem de vocês não sabe em Sagrada Escritura? Olha aí. E quem vai ser o primeiro rei de Israel, no qual Samuel vai ungir? Saul. Está lá em 1 Samuel. Mas Saul vai ter um problema. Quem vai ser o segundo rei de Israel? O rei Davi. Mas você não está aí. 2 Samuel. Davi vai ter um filho que herdará o trono. Quem é o filho de Davi que vai ser o terceiro rei de Israel? Salomão. Então a 2 Samuel vai mostrar para nós justamente o que aconteceu no governo de Salomão e o seu declínio. E aí o que vai acontecer depois, o padre vai deixar para o domingo que vem, senão a gente vai perder o jogo. Tá certo? Mas já tem um devezão de casa, ó, do livro do Gênesis até 2 Samuel. Já teve um panorama bacana. Não deu já para iluminar bastante coisa? Sabiam que era assim? Olha como é importante a gente ir, tá? E aí semana que vem a gente vai continuando juntos, tá bom? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa noite a todos. Ide em paz. Tragam a Sagrada Escritura e que o Senhor vos acompanhe. E antes de ir embora, vira para a pessoa que está do seu lado e deseja a ela uma boa noite, uma boa semana. Enquanto isso a gente canta. Estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho.
Maria vai.